minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de Páscoa, né? Esse domingo, nós temos agora 30 graus aqui em Natal, com sensação térmica de 34 graus, bem quente. Espero que esteja todo mundo em casa, né? Curtindo toda a celebração da Páscoa com a sua família aí, mandando as boas vibrações para quem está mais distante, né? Entrando em contato virtual com essas pessoas. Vivemos uma Páscoa bem diferente no meio dessa pandemia da Covid-19. E a gente começa então com o podcast de hoje sobre essa volta, né? Falando sobre o futebol. E claro que agora falar sobre o futebol é falar sobre o futebol mundial. Não adianta a gente ficar preso aqui na realidade apenas de ABC e de América. O ABC que está vivendo também aí uma turbulência, né? Saiu Fernando Suassuna, assumiu Bira Marques, e a crise muito grande. Normalmente quando se tem uma crise como uma pandemia, uma guerra, essas coisas, quem já está em crise sofre ainda mais, né? Porque termina economicamente, financeiramente arrastando quem já não vinha bem. Me parece ser essa a situação que o ABC vive, que levou aí a renúncia de Fernando Suassuna. Há já até um texto hoje na Tribuna do Norte, uma entrevista, né? E também uma carta de Bira Rocha, falando a respeito do novo presidente do ABC, Bira Marques, se cercar de profissionais. O América tem se movimentado também no sentido de renovar contratações com aqueles jogadores, renovar contratos, né, com aqueles jogadores que interessam. É claro que existem os que não interessam e aí vão embora. Foi o caso de Luiz Fernando, nessa semana a gente viu isso. E vai se movimentando com a possível volta do futebol. Só que a gente precisa entender como anda o esporte, né, no mundo, para entender o futebol. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Fórmula 1 fez um GP todo virtual. Colocou os pilotos, cada um no carro lá virtualmente, e foi disputado. Pelo menos eu vi a notícia a respeito disso na Tribuna do Norte. E foi um piloto da Ferrari, inclusive, que foi vencedor. Ele dizendo até que era mais difícil correr virtualmente, porque não tem as coisas com as quais eles estão acostumados, Força G, etc. Acho que é Charles Leclerc o nome dele. Do que a corrida mesmo, porque eles já estão mais habituados. E a gente tem visto também, pelo menos eu tenho visto na ESPN rolando muito umas partidas, né? Um campeonato de NBA virtual também. Pega um jogador de cada time, né, e coloca lá. É até engraçado, viu? Porque eles fazem o jogo todo chiando, né? Reclamando um com o outro, reclamam da arbitragem virtual. Pra você ver como o jogador reclama sempre, né? Reclama que o outro andou e o árbitro não deu. E tem sido interessante as partidas virtuais da NBA. O que acontece, né? Por exemplo, a NBA me parece até mais avançada nisso. A NBA já até decidiu, já tem um plano para quando a pandemia passar. E olha que nos Estados Unidos ela está numa situação grave. A gente teve aí nessa semana um único dia com mais de 2.000 mortos, né? É muita coisa. A gente tem as imagens aí de Nova York assustadoras de valas comuns sendo feitas para enterrar várias pessoas de uma vez só. Essa pandemia realmente vai ser, acho que, um marco na vida de todo mundo, em todos os sentidos, de imagens tristes, né, de solidariedade também, né, mas é uma coisa bem marcante. Bom, então a NBA já tem plano, né? A NBA eu até coloquei no blog, acho que foi a semana passada. A gente perde um pouco a noção de tempo, estando em casa o tempo todo, ou o máximo do tempo. A gente perde um pouco a noção de tempo. Eu coloquei até o plano da NBA, né? Que eles já disseram que vão encurtar os jogos que faltam, né? Vão levar tudo para uma sede só, que deve ser Las Vegas. Vão mexer no formato de playoffs, que também vai ser disputado em Las Vegas. Muito provavelmente sem torcida, né? Vai ser uma coisa entre os jogadores. A gente já viu, por exemplo, no futebol, a Alemanha se movimentando para uma volta sem torcida. Parece que esse é o grito dos clubes em geral.
Mas o que acontece é que não existe a possibilidade, eu já vou batendo aqui nessa tecla, nem de NBA, nem de futebol, voltar, mesmo sem torcida, se não houver como testar todos os jogadores. Ou alguém imagina que um atleta não pega Covid-19 e que ele não transmite? Claro que não, né? Então, sem possibilidade de teste, não tem como fazer, né? E essa realidade de teste, de testagem mundial, ela é muito ruim e no Brasil ela é péssima, né? A gente deveria estar fazendo aí coisas, acho que de 50 mil testes a cada milhão, pelo menos, e o que a gente tem feito não chega nem a 500 testes a cada milhão. Então não tem como nem pensar numa situação dessa ainda. Nessa semana o presidente da FIFA falou, né? Ele participou de uma live pelo Instagram com Ronaldo, né? O fenômeno que hoje vai estar aí também na tela da Globo, né? Em 2002, o último título do futebol brasileiro em Copas do Mundo. E ele falou que não há possibilidade das competições de futebol retornarem nas próximas semanas, porque como houve esses rumores todos aí, principalmente por causa dos times alemães, alguns que voltaram aos treinamentos, a gente vê que a situação na Alemanha é diferente do resto do mundo, pelo menos é o que tem passado aí pela imprensa. Então ele logo desmentiu. Vou até abrir aspas aqui para ele, está numa reportagem da ESPN. Vejo alguns que pensam que se pode jogar em algumas semanas. Não devemos arriscar. Saúde em primeiro lugar. Depois vamos jogar, retomar os campeonatos, concluir o que faltou. Mas um jogo de futebol não vale a vida de uma pessoa. Não é justo com os que sofrem neste momento. Pronto, aí já deu a senha, até porque o que se tem visto, inclusive aqui, tanto na FNF como na CBF, é que vai se aguardar uma posição da FIFA. Então, o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, já deu a senha para todo mundo. Nada de jogo agora em algumas semanas, quer dizer, imagina-se que em abril, talvez maio ainda não, quem sabe junho, que é uma previsão até que o executivo de futebol do América trabalha. Mas aí a gente tem que ver, por exemplo, a Globo aqui, que está mais por dentro da situação do Brasil como um todo. Ela montou, saiu hoje na Folha de São Paulo, ela montou a sua programação de quarentena. Eu nem gosto desse nome quarentena, porque a gente não está em quarentena. Nós estamos só no que se chama em inglês de social distancing, no distanciamento social, no isolamento social. Quarentena é outra coisa. Mas a Globo montou sua programação de quarentena até agosto. Então a gente tem que começar a entender quanto tempo vai levar para a gente passar por isso, especialmente porque não temos testes. Talvez se já tivéssemos uma boa quantidade de testes, o que é uma dificuldade mundial, nossa, pior ainda, porque a gente não investe em ciência e depende dos outros, né? Então talvez fosse mais fácil a gente ter um prazo menor de previsão para a saída disso. Mas o presidente da FIFA então deu a senha. Depois vamos jogar, retomar os campeonatos, concluir o que faltou. Então, já se fala muito numa volta do futebol brasileiro pelos estaduais. A gente sabe que isso é uma previsão que talvez não leve em conta a situação financeira dos clubes menores. Vai ter que se mexer em muita coisa, talvez abrir prazo para novas contratações, os clubes vão mudar seus elencos, porque a maioria aí dos pequenos, pelo menos, já acho que mandou todo mundo para casa. Marília Ruiz, que também cobre o esporte lá para o UOL, disse que a CBF não, ela disse isso no dia 10, hoje é 12, né? Há 2 dias, portanto. A CBF não acredita em volta do futebol no curto prazo. Né? A gente já viu algumas movimentações, ela relata que o Flamengo quer retomar os treinos, a Federação Paulista marcou reunião dos clubes para o dia 15 agora desse mês, alguns estaduais querem retomar os jogos em maio, né? Mas a CBF já não trabalha com esse curto prazo. Aí ela cita essa declaração que eu acabei de falar aqui do presidente da FIFA e ainda diz que ele enviou comunicado.
as confederações continentais e as federações nacionais, indicando que o futebol só deve voltar, prestem atenção, quando o risco do contágio não exista. Aí ela acrescenta, não precisa ser nenhum médico infectologista para saber que isso não vai acontecer na semana que vem, nem na outra, né? Ou seja, vai demorar bastante. A reunião, ela diz que da Federação Paulista deve ser só para prorrogar as férias até o final de abril. Tá aumentando aqui as coisas, ela conversa com o pessoal da CBF, mas ela diz mesmo que a tendência é que a volta do futebol deve ser aos poucos e caseira, ou seja, como cada estado tem uma realidade diferente, então é muito provável que volte mesmo pelos estaduais e possivelmente com portões fechados. É a previsão que se tem, pelo menos por enquanto. O secretário da FIFA, né, aquele que foi até árbitro, né, Feldman, diz aqui, ó, vamos abrir as aspas para ele. Trabalhamos com muitos cenários, mas é inegável que as situações diferentes nos países e nos estados apontam para isso, retomar pelos estaduais, e possivelmente com portões fechados. Temos é que ter calma, seguir as orientações do Ministério da Saúde. Agora é isso. Estamos envolvidos em projetos sociais para ajudar a comunidade durante a pandemia. O futebol pode ajudar. Também acabamos de formatar um grupo de médicos, o melhor grupo possível, para estudar o caso e nos ajudar na formatação de uma política e também recolher os números da Covid-19 no futebol. Né? Então, mas não há data nem para esse estudo, nem para as conclusões serem implantadas, ou seja, não há data para o futebol voltar, mas o que a gente pode colher, então, dessas duas declarações, né, é que a FIFA não vai voltar tão cedo, só quando não houver risco desse contágio. Ela já sinalizou isso. E para isso, vou bater de novo na tecla, só existe possibilidade de jogo fechado, de portões fechados, se houver teste dos jogadores. Se não houver, vai haver contágio. Então, não vai haver jogo tão cedo. A CBF já disse que também não acredita na volta e imagina que vai ser possível voltar aos poucos, a realidade de cada estado. Então, isso aponta para uma volta dos estaduais primeiro. E a própria FIFA já indicou, nós vamos retomar o que parou, vamos concluir o que foi interrompido. Né? Então, isso deve mexer com a programação de 2021. Mas os campeonatos de 2020, de alguma forma, serão encerrados. Essa é a sinalização da FIFA, essa é a sinalização da CBF. Quer dizer que os nacionais, esses sim, ficarão adiados por mais tempo ainda, já que vai voltar dessa forma. Na verdade, é tudo previsão. A gente não sabe o futuro, como vão ser as coisas. A gente torce muito, reza muito, para que se consiga urgentemente uma vacina, porque essa sim é a solução que vai nos tirar completamente de qualquer tipo de isolamento. Fora isso, esse isolamento ele vai ficar nesse puxa-encolhe. Abre como abre agora em Wuhan, daqui a pouco fecha de novo, né? E a gente vai ter que se acostumar com essa realidade de usar máscara por muito tempo ainda. E usando também essa previsão da Globo, que já montou sua programação da quarentena aí até agosto, acho que a gente não tem nenhuma possibilidade de ter algo diferente antes disso, a menos, como eu disse, que surja uma vacina. Mas até essas vacinas que estão sendo testadas só passarão para os testes realmente em humanos lá para setembro. Então, a gente não tem como prever uma volta antes disso. Bom, minha gente, é isso, né? Atualizando aí sobre a situação do futebol no mundo, que inclui, obviamente, aqui o Rio Grande do Norte, que está aguardando as decisões de CBF e da FIFA. Está indicado aí como é que vai ser. Vamos ver se muda daqui para a próxima semana alguma coisa. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Já tem transmissão do América lá na TV Mecão. Vamos participar, assistir e se divertir com aquele título de 2012, né? Um jogaço. Deixo boa Páscoa para todo mundo. Muita responsabilidade nesse isolamento social. E vamos juntos superar essa pandemia, se Deus quiser, até lá.